Olá, alunos, alunas, meus pupilos, minhas pupilas, tudo bem com vocês? Claudemir Matos aqui aparecendo mais uma vez para uma revisão breve da nossa disciplina Perspectivas Profissionais, tá ok? Vamos hoje falar sobre a primeira unidade dessa disciplina, que ela é introdutória dos cursos da Uniaselv. É a primeira disciplina de todos os cursos, basicamente, e ela tem algumas questões bem interessantes acerca de, por exemplo, esse tópico, né, dessa primeira unidade, que é você aqui no ensino superior. É de você sim que eu estou falando, tá? Você no ensino superior. Então, na unidade 1, ele tem como objetivos de aprendizagem, por exemplo, ter clareza sobre a origem das instituições de ensino superior no Brasil, entender isso aqui é extremamente importante, quais são os pilares que vão regir a formação através de uma universidade, ter um entendimento sobre alguns aspectos regulatórios, tá? Isso aqui vamos falar um pouco de legislação e observar claramente de que maneira as universidades contribuem para o desenvolvimento social de um país, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Para atender então esses objetivos de aprendizagem, vamos trabalhar com cinco, cinco tópicos no plano de estudos, tá? Bem breve, vamos trabalhar aqui, por exemplo, com esse resgate do ensino superior no Brasil, que é muito atrelado com a chegada da família real, tá? É fortemente vinculado a isso. Vamos trabalhar também aqui com as instituições de ensino superior no Brasil, tá? As instituições do ensino, na pesquisa e na extensão, ok? Você no ensino superior e os diferentes tipos de trabalhos acadêmicos, tá? E claro, por último, porém não menos importante, o cenário aqui do ensino superior no Brasil, tá? Vamos começar agora com o tópico 1, tá? Que é o resgate histórico do ensino superior no Brasil. O que é que nós podemos então nesse tópico 1 falar sobre esse resgate histórico? O que nós podemos destacar, e vou trabalhar com alguns destaques aqui, é que é com a chegada, vou até realçar, viu? Que é com a chegada da família real portuguesa no Brasil que, né, associam-se às primeiras escolas, né, a fundação dessas primeiras escolas de ensino superior no país. Professor, não existia? Basicamente não, tá? Poderia existir ali, tá? Alguns cursos, tá? Mais para cursos que hoje, né, nós entendemos como os cursos técnicos, né, de artesão. Existia assim uma certa formação no Brasil, mas não com aquele caráter, tá, de faculdade que conhecemos hoje. Existia sim um movimento, existiam profissionais liberais no Brasil, muitos deles eram formados fora do Brasil. Então imagina, né, o custo que era você enviar um aluno, um filho para fora do Brasil para poder estudar, para depois regressar ao Brasil. Então era muito caro. Então acabava que o ensino superior era logicamente atrelado a quem tinha muito poder aquisitivo, dinheiro. Mas a partir aqui de 1808, tá, é que as foram criadas, tá? Por exemplo, as escolas de cirurgia e anatomia em Salvador, tá? Hoje a Faculdade de Medicina da UFBA, a de anatomia e cirurgia no Rio de Janeiro, a atual é o UFRJ, né? A Academia da Guarda Marinha também no Rio, tá? E depois, de acordo com o mesmo autor, Martins, tá? Após um período de 2 anos, foi fundada a Academia Real Militar. Então percebam, a partir de 1808 é que você começa a ver então faculdades surgindo de uma maneira mais, como posso falar, mais dinâmica, né? Após isso, você começa a ter então algumas outras faculdades, tá? Tem curso de agricultura, Academia Real de Pintura e Escultura. Então você começa a ter aqui, tá? No Brasil, lembrando sempre, tá? Isso aqui, por incrível que pareça, tá? Primeiro tópico, primeiro parágrafo, mas isso aqui também já é questão de prova. Esse entendimento aqui é muito importante, tá? Claro, tá? Nós tivemos então, a partir da chegada da família real no Brasil, essa implantação desses cursos superiores no Brasil, mas foi a partir dos anos 90, tá? Olha só, já andamos aqui, né, muito tempo, muitos anos. Mas foi a partir dos anos 90 aqui que houve um grande avanço em relação à procura pelo ensino superior. Professor, o que é que vai acontecer nos anos 90 aqui? Destaques, tá? Globalização, tá? Então, o ensino, o mundo, a economia passa a ser cada vez mais global, tá? E isso vai ter aspectos na economia, por exemplo,
tá? Você vai ter o Brasil saindo de um período ditatorial, então você tem uma grande redemocratização, né, aqui no Brasil. Você vai ter também um crescimento econômico muito interessante, tá? Em virtude da abertura da globalização e, claro, você tem redemocratização, você tem a economia tentando se reerguer, né, tentando crescer, então as pessoas passam a procurar então as faculdades. E claro, né, um outro avanço importantíssimo aqui é que a partir deste ano você vai ter o seguinte, você vai ter cada vez mais o papel das instituições privadas que passam a oferecer, tá, cursos que antes existiam somente em universidades públicas, tá? Onde o ensino em si, tá? Era muito focado ainda, ou era muito focado não, ele era muito apenas visto nas universidades públicas, tá? Então, a partir desse ano aqui, vai entrar em cena aqui as universidades privadas, tá? Também tem esse caminho interessante de você entender. No tópico 1, então, vai trazer a questão da essência do ensino superior. Ora, vocês vão ver aqui que o que entendemos como universidade hoje é uma construção, tá? E no Brasil, então, ele foi sendo, né, materializado essa construção e foi tudo inspirado, né, foi sendo inspirado pelo surgimento de universidades em outras partes do mundo, tá? Então, enquanto no Brasil você tem, por exemplo, essa criação das universidades a partir de 1808, né, com a chegada da família real no Brasil, em 1088 a Universidade de Humboldt em Berlim foi criada, tá? Em 1810, melhor, a de Bolonha, né, em 1808, a de Berlim foi criada em 1810, né? Então, a de Oxford em 1214. Então, olha quantos anos antes, né? Centenas de anos antes, podemos falar assim, né? Alguns séculos antes foram criados, né? Foram criadas faculdades no mundo antes de serem criadas as faculdades no Brasil. Então, o Brasil, nesse momento, vai se inspirar nesses modelos de ensino, né? E nessa criação das universidades. Agora, professor, qual é a essência aqui das universidades que nós podemos entender, tá? Primeiro, quando nós falamos de universidades, entendemos, né, que você tinha e até hoje, né, convenhamos, você tem uma ideia mais filosófica, o pensamento crítico, e você tem alinhado com isso a ideia de oferecer um ensino superior que vai gerar uma aprendizagem superior. Por dizer, mais crítica, envolvimento com a pesquisa e claro, com caráter mais social. Então, também isso aqui, tá? Posso falar que também dê uma lida, tá? Questão de prova, ok? Questão de prova, isso aqui. Vamos ter o seguinte, qual é o tripé, professor, da universidade, do ensino superior? Pesquisa, ok? Ensino, beleza, extensão. Em resumo, quando eu digo pesquisa, né, e quando nós falamos pesquisa, notadamente imaginamos que são aquelas pessoas de laboratório. Não, não. Pesquisa social, pesquisa nas áreas humanas, de tecnologia, novos materiais. Quantos produtos hoje utilizamos que surgiram das pesquisas das universidades, tá? Então, a pesquisa, você tem essa ideia de pesquisar, essa ideia de analisar, coletar, de criar conhecimento e criar produtos. O ensino é exatamente o que nós estamos tendo, que a universidade ela tem, que é essa transformação, né? Essa construção do conhecimento. E a extensão é como costumo sempre dizer, é quando a universidade vai reduzir aqui as fronteiras, né? O ensino e a universidade ela vai sair dos muros e vai para a sociedade. Então é quando ela reduz as fronteiras por meio de atividade de extensão. De que maneira? Projetos com comunidade, descentralizar o conhecimento. Vemos muito em universidades, em faculdades, essas campanhas, por exemplo, de quando chega a época de declaração de imposto de renda, então as universidades têm esse tipo de ação social. Você trabalha também muito forte, por exemplo, com a economia sustentável. Então,
você trabalha às vezes com locais onde a universidade ela fomenta e auxilia, por exemplo, fornecedores locais, tá, de agricultura orgânica para poder expor os seus produtos, tá? Então, você tem aí todo um processo como posso falar, de trabalho junto à sociedade, tá? Então, no item 3 aqui, tá, temos os modelos de ensino superior ou universitário. O que podemos comentar aqui? Isso aqui, tá, pessoal, é importante salientar. Quando nós escutamos falar de modelos, tá, é o padrão ou a ideia que se tem de ensino. No Brasil, isso aqui vocês podem marcar, tá? Isso aqui é questão, é primordial entender isso aqui. No Brasil nós temos o seguinte, nós temos basicamente, tá? Não que só existam esses, mas temos basicamente dois modelos, tá? Que influenciaram a formação universitária no Brasil, que vai ser o modelo francês e vai ser o modelo alemão. Teacher, qual é a diferença? Primeiro, tá? O modelo francês, ele herda uma formação profissionalizante voltada para o mercado de trabalho. Então, quando eu escuto falar assim, curso técnico, curso profissionalizante, entenda, modelo francês, curso tecnólogo. Inclusive porque a ideia do modelo francês era que na França entendia-se na época que a educação, que a universidade, ela deveria ter um papel muito social, inclusive de servir ao Estado na época, tá? Então, a faculdade no modelo francês, as universidades tinham uma vocação, né? Tinha uma formação voltada para atender o mercado de trabalho, tá? Isso é muito interessante, tendo em vista o momento que na França surgiu. E já o modelo alemão, você tinha pretensão de uma formação humanística. Que é isso, professor? Uma formação voltada para a filosofia, para as ciências e para as letras. Como eu posso enxergar isso aqui na prática, professor? Simples, os bacharelados, tá? Os bacharelados você consegue relacionar muito forte, tá, com a formação alemã, tá? Falou em bacharelado, falou em cursos voltados à formação humanística, pense em modelo alemão. Lembrando sempre também, tá? Isso aqui, volta e meia, tá? Vejo em algumas revisões que cai uma questão de prova. Mas isso aqui é bem fácil, tá? Modelo francês, formação profissionalizante. Modelo alemão, formação humanística. Isso aqui é o que nós podemos destacar, tá? Aqui nesse segundo item, tá? Adiantando aqui, né? O texto vai falar sobre pesquisa e vai comentar sobre isso aqui. Isso aqui é relevantíssimo, que é a importância da formação do profissional pesquisador. Quando eu digo isso aqui, eu quero dizer o seguinte, né? Um módulo que nós profissionais não podemos ficar apenas voltados para aquela formação geral, tá? Você vai pegar aquela formação geral, aquele seu conhecimento do senso comum, tá? E você vai, jogar fora. Apague isso da sua vida. Você está na universidade, então o seu papel aqui é você ter um senso crítico. E quando eu digo senso crítico, não é ficar criticando, não é ficar simplesmente analisando e observando o que é certo e o que é errado. Mas é você, enquanto profissional, perceber na formação que você estiver, seja administrador, seja contador, gestão de saúde pública, gestão de segurança da informação, gestão de RH, ter o senso crítico qual é o melhor, tá? Qual é a melhor análise que eu vou realizar? Melhor análise, tá? O que é que vai acontecer? Ter o senso crítico é analisar da melhor forma, qual é o melhor caminho, tá? Eu tenho um pensamento assim, um pensamento de uma maneira diferente, é louvável, mas o que se toca nesse ponto aqui é o seguinte, você enquanto profissional que saiu da universidade nunca pode parar de estudar, tá? Ou seja, essa formação do profissional pesquisador quer dizer que mesmo que você não atue na pesquisa,
você sempre terá que, na sua formação profissional, pesquisar o melhor caminho e também você tem que sempre se atualizar. Você pode não viver de pesquisa, mas você tem que saber como realizar. Tem que pensar de maneira, como o Mitten destaca, né? De maneira científica, tá? Então, o profissional pesquisador ele tem que estar atrelado às teorias que regem a sua formação, como por exemplo, na administração. Quais são as teorias de administração, né? A teoria geral de administração para exercer uma liderança, por exemplo, tá? Uma liderança que seja resolutiva ou uma liderança servidora, que está muito em voga hoje, essa servidora. Quem vai lhe ensinar isso aqui vai ser a teoria geral da administração. Você pode não saber, você quer procurar, mas tem que saber onde encontrar. Então, o profissional pesquisador ele tem que saber se ater às teorias que regem a sua formação, tá? Podemos destacar isso aqui tranquilo, tá? Dei uma lida aqui no resumo, tá? Como nós podemos ver no tópico 1, ele foi um pouquinho mais extenso, mas ele comenta, né, que foi a vinda da família real portuguesa que vai influenciar a instalação das primeiras escolas de ensino superior no país, tá, no Brasil, que vamos ter os modelos de ensino francês e alemão que ajudaram na concepção do que é a universidade hoje, tá? Sobre o processo de evolução do homem, né, e sua capacidade para o aprendizado e, claro, a importância constante pela busca pelo saber para a formação de um profissional que é você, um profissional extremamente competente, tá bom? Faça aqui os exercícios que vamos corrigir na próxima aula. Tópico 2 eu vou passar bem rapidinho, tá? Ele comenta aqui das instituições de ensino superior no Brasil, tá? Isso aqui é mais legislação e o que ele vai comentar aqui com vocês é o seguinte: as classificações ou os diferentes tipos de organização das instituições de ensino superior no brasileiro. Então, o que podemos comentar aqui? Tá? Basicamente, as instituições, quando eu falar aqui IES, tá? São as instituições de ensino superior. Tá? Então, as IES brasileiras, elas podem ser públicas ou privadas. As públicas, né, elas podem ser aquelas mantidas pelo poder público na forma federal, as UFs, estaduais, tá? As UES, ou municipais, tá? As UEMs, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estadual da Bahia, Universidade Municipal de São Caetano. Então você vai ter aí, tá? Essas classificações, tá? Porque o poder público que vai manter é que você vai designar então a classificação. Aquelas que não são financiadas, né, pelo Estado, que são privadas, elas são mantidas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, e aí tem essa diferença, tá? Com ou sem finalidade de lucro, tá? E aí o que acontece? Nessa daqui, tá? Só lembrando, viu? Que a finalidade de toda empresa, tá? É a obtenção de lucro. E, inclusive as universidades, tá? Por meio do ensino. Então o que acontece? Quando as faculdades privadas elas não objetivam lucro, então elas podem ser comunitárias, confessionais ou filantrópicas, tá? Tem aqui essa diferença. A questão das comunitárias, que vai incluir sua entidade mantenedora, né? Aqueles representantes locais, que podem ser do bairro, da cidade, enfim, onde estão. As confessionais, que estão atreladas, tá? Alguma orientação confessional ideológica, normalmente alguns seminários e tudo mais, onde você tem aqueles cursos superiores atrelados à ideologia da igreja, né? A ideologia daquela orientação religiosa. Ou as filantrópicas, tá? Que vão prestar serviço à população, complementando, tá? As atividades do Estado. Então você tem essa diferença aí. Podemos comentar sobre isso aqui, mas o foco, tá? O que nós precisamos pegar isso aqui, tá? É dizer o seguinte: na página 14, tá? Deixa eu só colocar a direita aqui. Pronto. Na página 14 e na página 15, você tem aqui essa distinção, tá? Entre faculdades,
tá? Centros universitários e faculdades. Professor, qual é a diferença? Tá? Eu vou até realçar essa parte aqui. Por quê? Quando eu vou falar de faculdades, centros universitários, eu vou trabalhar primeiro com a questão da autonomia. Lembre-se sempre disso, tá? Autonomia, tá? Eu vou procurar um gráfico aqui, uma imagem, pronto, aqui. Vou trabalhar com isso aqui. Quando na minha organização acadêmica, eu tenho as instituições universitárias, que eu posso ter as universidades especializadas e os centros universitários. Professor, por que as faculdades, elas não estão aqui como instituição universitária? Exatamente porque as faculdades, elas não têm a autonomia, de acordo, tá, LDB, de criar e fechar cursos ou alterar sua grade curricular, sem a autorização do MEC. Então, a autonomia, tá? Eles não têm autonomia, por exemplo, de expedir diploma, tá? De criar cursos, vou até colocar aqui, tá? De criar os cursos, de fechar os cursos, de você expedir os diplomas, tá? Então, tem algumas faculdades que você já pode ter feito, onde você realiza todo o seu curso, tá? Na faculdade, mas quem vai expedir o seu diploma vai ser um centro universitário, ou será uma universidade especializada, tá? Então, essa é a grande diferença, tá? Nas instituições não universitárias, então, nós podemos trabalhar com Cefetes ou CETs, né? Os IFES da vida, as faculdades integradas, as faculdades isoladas ou os institutos superiores de educação, tá? Então, lembrar sempre disso. Na organização acadêmica, eu teria aqui o seguinte, tá? De um lado, eu tenho os centros universitários, as universidades especializadas e as universidades que, inclusive, vão abranger mais áreas de conhecimento, tá? Mas elas terão autonomia. Né? Autonomia de abrir e fechar cursos, expedir seus diplomas, expedir e abrir cursos de pós-graduação, algo que as instituições não universitárias não têm, tá? Elas não têm isso aqui, tá certo? Então, perfeito. Diante disso, então, vamos ter algumas características, tá, da organização de uma instituição de ensino superior. Então, adiante disso aqui, nós já vimos, tá, a questão pública, estadual, municipal. Isso aqui é importante salientar, tá? Os tipos de cursos e graus. Só relembrando, tá? Vou passar bem breve, que os tipos de cursos e graus que podem ser oferecidos, tá, nas universidades e faculdades, você tem a graduação, que são os cursos superiores que vão conferir diplomas, tá, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio, equivalente, e vão conferir o grau de bacharel, de licenciado ou de tecnólogo, tá? Então, a graduação, aquele rapaz, aquela moça que é graduada, ela pode ser, ou ele pode ser um bacharel, um licenciado ou um tecnólogo, tá? Ele pode ter os graus de tecnólogo, né, de curso superior de gestão de RH, ou gestão de qualidade, ou gestão de produção, ou licenciado, e licenciatura é muito mais voltado para ensino, tá? Assim como bacharelado, você tem diversos outros cursos. Então, olha só, viu? Refletindo agora aquela formação, né, aquela influência do ensino superior no Brasil. Então, você vai ter que o bacharelado, perceba o bacharelado aqui, como um curso superior generalista, de formação científica, humanística, tá? Que vai conferir ao diplomado competências, tá? Em determinado campo do saber para exercer a atividade profissional. Então, bacharel, formação científica ou humanística, tá? Beleza. A licenciatura é muito mais um curso superior voltado a atuar como professor de educação básica, tá? Licenciado em História, em Geografia, em Matemática, em Biologia, em Física, enfim. Então, o curso superior voltado para atuar como professor. Perfeito. Os cursos tecnólogos, e aí você já confere aqui, tá? A questão mais da influência francesa, são cursos superiores,
tá? Mas de formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, tá? Então, focadas total aqui no mercado de trabalho. Ele trabalha com eixos tecnológicos, tá? E vai conferir ao diplomado competências para atuar em áreas profissionais específicas, tá? Então, isso aqui é interessante ressaltar. Pós-graduação, nós vamos ter aqui basicamente duas, tá? Nós podemos destacar aqui, tá? A pós-graduação stricto sensu, que é onde você vai ter os cursos de educação superior, que compreende os programas, tá? De mestrado e doutorado acadêmico ou profissional, tá? Perfeito. E a especialização ou pós-graduação lato sensu, tá? Que são os programas abertos de especialização para diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Então aqui você vai ter o grau, né? Vai ter a competência, tá? De especialização na área de gestão, na área de administração por estratégia, na área de educação de ensino à distância, enfim. Então você confere aqui tem que ter uma carga mínima. Você vai ser especialista, vai deter aquele conhecimento mais específico daquela área, tá? Só passando aqui então, vai ter a residência médica, né? Que é um programa de graduação na área médica. A residência multiprofissional em saúde, tá? A ideia aqui é você ter uma especialização nas áreas de saúde distintas da medicina, tá? Então aqui é uma residência multiprofissional, aqui já diz. Então você pode ter aqui a área de enfermagem, gestão de saúde pública, enfim, tem aqui essa diferença, tá? Então eu vou passar aqui bem tranquilo, que aqui falar de turno de oferta dos cursos, né? Matutino, vespertino, noturno, perfeito, ou integral, isso aqui é bem tranquilo, tá? A temporalidade, né, dos cursos, que podem ser periódicos ou integralizados, né? Isso aqui depende muito do projeto, tá? Professor, onde é que eu posso ver essa periodicidade? Nos cursos que você realiza. Então é muito comum, principalmente em cursos de mestrado, doutorado, fora do país, tá? Você tem programas, por exemplo, de aulas de maneira semestral, encontros anuais. Não que só vai ter aula anualmente, vai ter aqueles encontros e atividades programadas para todo o período. Ou integralizado é quando você tem aquele curso mais, né? Como eu posso falar, ele mais como a gente conhece hoje, né? Aquele diário, enfim. Temos modalidade dos cursos presencial e à distância, tá? Vamos comentar bastante sobre isso à frente. Locais de oferta, enfim. Toda essa área aqui é bem tranquila, tá? De ver, tá? Isso aqui vocês podem dar uma lida com mais calma, tá? Agora, como é que eu posso falar? Diante disso, né? Temos o tópico 2 e finalizando aqui, tá? Com o resumo do tópico 2, que traz no final, e eu preciso destacar isso para vocês, tá? Que independentemente da organização, do turno, da periodicidade, todas as instituições de ensino superior devem seguir premissas básicas para a boa oferta dos seus cursos, tá? Isso aqui é imprescindível. Exercícios, vamos resolver nas aulas, tá bom? Perfeito. Lembrando também que esses exercícios têm no AVA de vocês as autoatividades, né? Assim, respondidas, tá? Então, beleza. Tópico 3, unidade 1. Aqui comentamos das instituições de ensino superior, tá? No ensino, na pesquisa e na extensão. A ideia aqui, ele vai falar bem rapidinho, tá? Sobre o modelo ideal de ensino-aprendizagem, né? Possibilidades e desafios. Aqui ele comenta mais sobre questão pedagógica, modelos de ensino. Algo muito, tá? Relacionado hoje, né? No momento que gravamos esse vídeo, em momento de pandemia, tá? Onde você trabalha com modelo de sala de aula invertida, no ensino à distância, né? Modelos híbridos de aprendizagem, ensino orientado por projetos. Então, esse tópico aqui vai trabalhar muito com essa perspectiva dos modelos de ensino, tá? É um módulo bem geral, bem tranquilo, tá? Mas isso aqui é o que eu vou destacar desse tópico 3, que é a pesquisa e a iniciação científica, tá? Aqui logo na página 27,
você vai ter toda uma discussão sobre o método indutivo, sobre a questão do pensamento da academia, do pensamento filosófico, mas a grande questão, né, que nós podemos trazer aqui é em relação ao estudante fazer essa iniciação científica através do que, meus alunos? Meus alunos, das práticas científicas. Que podem ser práticas científicas através de leitura, através de uma pesquisa, como foi mencionado, orientada por projetos. Você tem faculdades que trabalham com bolsa de pesquisa. Então, a grande ideia aqui é você trabalhar com o método de, olha, tem uma hipótese, trabalho aqui com um projeto que visa oferecer respostas a perguntas sociais. Então, através disso, tá, essas práticas de pesquisa podem ser realizadas. E elas vão oferecer aqui, no caso, tá, o seu objetivo é propor o desenvolvimento de um raciocínio científico cuja ideia é permitir um aprendizado de forma criativa, crítica e, claro, colaborativa. Tá? Então, essa ideia aqui é que nós podemos trabalhar nesse tópico. O que ele vai trabalhar aqui, que eu não vou me ater muito nesse momento, vamos ter uma aula, né, mais à frente só sobre isso, metodologia científica, é a ideia de um projeto de pesquisa. Tá? Ele trabalha aqui, logo no início do curso, com a ideia, tá, de nos fazer entender que caso, né, caso eu queira partir por esse caminho, logo no início do meu curso, de trabalhar com pesquisa, eu tenho que entender que em um projeto de pesquisa, tá, eu tenho que delimitar o meu tema, ter o meu problema de pesquisa, ter as justificativas, uma metodologia bem desenhada, tá? Os meus objetivos gerais e específicos, os meus resultados esperados e minha revisão bibliográfica e, claro, se é um projeto para uma pesquisa, tem que ter um cronograma, tá? Então, ele trabalha com isso aqui, visualizando, tá? Visualizando o que seria a pesquisa. Dê uma lida, tá? Aqui você tem essa indicação, tá, do site da UFJF, né? Que você tem aqui as 10 dicas, tá, para elaborar bem um projeto de pesquisa, tá? Na aula, então, nós comentamos bastante sobre isso e nós podemos, então, trabalhar em outro momento. Aqui ele vai trabalhar nesse momento aqui, né, com a parte da pesquisa, né? Nesse ponto aqui é bem interessante dar uma lida, tá? Mas para a gente não vem muito a calhar nesse momento, tá? Porque vamos rever isso mais à frente, tá? Com mais calma na disciplina metodologia científica, tá? Então dê uma lida só para poder vocês entenderem como é que funciona, principalmente a parte do cronograma, tá? Então, eu estou adiantando aqui para o tópico 4, tá? Esse tópico 4 aqui, para mim, é um dos mais importantes, tá? Dessa primeira unidade, porque ele vai trabalhar com você no ensino superior, tá? E os diferentes tipos de trabalhos acadêmicos. Então, nós temos aqui o seguinte, tá? Eu vou logo adiantando aqui. Você vai ter alguns tipos de trabalhos que na faculdade vocês podem realizar, tá? Seja o relatório, seja algum tipo de fichamento, mas vocês vão ter aqui, tá, alguns tipos de trabalhos que normalmente são solicitados, tá? Adiantando aqui, o que é que vai acontecer? Você vai ter, por exemplo, logo para essa página, que há diferentes maneiras de relatar uma pesquisa, tá? Você pode construir através de artigo, tá? Um artigo científico. A construção do paper, que é importantíssima, tá? Construção do paper. Você vai ter aqui as comunicações, né? Revistas acadêmicas. E claramente a estrutura dos artigos vai variar muito, tá? E suas especificidades, tá? Ou seja, como eles podem ser estruturados
para uma posterior submissão a revistas especializadas, tá? E claro, que vai existir peculiaridades de cada processo de submissão dos artigos, tá? Na aula, inclusive, nós comentamos sobre o papel do TCC, tá? Que o TCC é aquela ferramenta, né? Aquele trabalho de conclusão de curso, onde você vai elaborar um trabalho científico em cima disso. Professor, olha, normalmente o TCC, ele pode ser um artigo, tá? Só relembrando aqui, quem assistiu a aula vai relembrar. Quem não assistiu vai ver aqui agora. Pode ser um artigo. Novamente, pode ser um paper. Alguns cursos, por exemplo, podem oferecer, alguns cursos tecnólogos, cursos de engenharia, pode ser um relatório técnico, tá? Um relatório técnico. Estou sendo com o mouse aqui, viu? Então, beleza. Um relatório técnico, tá? E aí, quando eu parto para alguns cursos de bacharelado, por exemplo, administração, contábeis, você pode fazer, inclusive, a depender da faculdade, tá? Ou da universidade, o seu TCC pode ser um plano de negócios, tá? Pode ser aqui um plano de negócios, pode ser um plano contábil, tá? Então, depende muito do curso que você realiza, tá? E também depende muito da faculdade que você atua. Então, existe também, né? Você vai ter o fichamento, tá? Sempre gosto de comentar com os meus alunos, tá? O fichamento, que é você exatamente ler, né? Você lê aquele material, lê aquele livro, lê aquele artigo e você destacar as principais ideias, tá? Destacar aqui as principais ideias acerca daquele material que você leu, tá? Então, nesse tópico 4 aqui, você vai verificar esses tipos diferentes de trabalhos acadêmicos que podem ser realizados, tá? Finalizando aqui o unidade 1, no tópico 5, que é o cenário do ensino superior no Brasil. Esse nosso review aqui, a ideia é fazer exatamente esse tipo de abordagem, mais sobre a perspectiva, tá, de você, estudante. No tópico 5 aqui, cenário do ensino superior no Brasil, nós temos uma temática relativa ao papel do profissional que tem o ensino superior e sua questão no mercado de trabalho. Então, logo no item 2 aqui, ele já começa. Profissionais com uma graduação ganham mais? Uma pergunta interessante, tá? Já que ele vem trabalhando a ideia aqui de que, horas parece óbvio, tá? Que quanto maior o grau de instrução de profissional, melhores as chances de trabalho e não simplesmente um emprego qualquer. Ele já trabalha com essa tese, né, com essa hipótese aqui. Então ele vai comentando ao longo do texto que o profissional formado, ele mais do que dobra as suas possibilidades de ter uma carreira bem-sucedida. Isso é verdade. Entretanto, eu faço uma ressalva, não apenas a graduação oferece isso. Vamos ver isso mais à frente, tá? Então, o que acontece? Por quê? O que acontece aqui? Que quanto maior o número de profissionais capacitados no mercado, em um mercado, maior o nível de competitividade. Então, você passa a ter que ser muito melhor que os outros, que é a sua concorrência, tá? Então, a grande ideia aqui, traz essa pesquisa, tá? Que quando você pega aqui pessoas, né? Essa pesquisa aqui foi com base do Quero Bolsa, né? Ele traz aqui esse gráfico que ele diz, ó, salários brasileiros com relação à média nacional, de acordo com o nível de escolaridade. Então ele traz aqui dizendo o seguinte, que os profissionais que têm pelo menos a graduação, ele está com a média salarial acima, né, do salário médio brasileiro. Aqui abaixo do ensino médio, né? Então você vê que fica abaixo da média. Quem tem graduação fica acima e quem possui mestrado, doutorado, está bem lá em cima, tá? Então, o que ele quer destacar aqui é que, de acordo com os seus indicadores, né, socioeconômicos no Brasil, aquele aluno, aquela aluna, tá? E aqui são dados bem interessantes, tá? Uma análise descritiva interessantíssima do IBGE, né? O que ele quer destacar é o seguinte, aquele profissional, aquela profissional que possui um ensino superior, que parte
para a ocupação, assim, parte para o ensino, para a carreira, ele tem as melhores chances, ele tem mais acesso ao conteúdo do que aqueles profissionais que não possuem o ensino superior, tá? Dê uma lida, tá? No tópico 5, então, tem isso aí bem direitinho. E antes de começar a unidade 2 aqui, eu vou fazer só uma ressalva, vou até abrir a câmera aqui rapidinho e comentar o seguinte, que você, estudante, você que está assistindo aí, nesse primeiro tópico, perspectivas profissionais, ele abrange muita coisa, tá? Essa primeira unidade, o que ele quer dizer é o seguinte, em resumo, ele quer dizer que você, estudante, tem que ficar atento que a formação superior, né, ela é descrita, né, ela é vista ali no Brasil. Você tem a questão das influências, né, das influências que formaram, né, influenciaram a formação nas universidades no Brasil. Você tem dados que ajudam a entender a importância do ensino superior na sociedade para você como um todo. Como o ensino superior ele permite que os estudantes obtenham uma média salarial acima, né, da média nacional, tá? E que, claro, a importância do profissional pesquisador. Então temos que ficar atentos que uma vez graduado, uma vez formado, eu não posso parar de estudar. Eu tenho que ficar, de fato, sempre mantendo o pensamento crítico e sempre atendendo a perspectiva social de que qual vai ser a minha devolutiva à sociedade com o ensino, tá? Principalmente vindo de escola pública, tá? Então, a de trabalhar com esse módulo é introduzir vocês no mundo acadêmico e até mais. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!